é chegada a hora de firmar nossa porteira. I live in a house with a tin roof, and every time it rains, I can feel my brain is moving. Laroê, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Lu Costa e vocês estão aqui na nave astrológica do Natural Journey, agora de vinheta nova. Vocês gostaram da vinheta? Eu amei a vinheta, inclusive eu acho que ela tem tudo a ver com o tema que eu trouxe pra gente conversar um pouquinho no vídeo de hoje. Mas antes da gente falar sobre o trânsito que eu separei pra gente conversar, gostaria de compartilhar alguns recadinhos do coração, né? No vídeo anterior eu tinha comentado com vocês que talvez eu não desse continuidade a esse projeto e de fato o Natural Journey ainda está passando por um processo aí de revisão. Pretendo promover algumas mudanças no formato desse trabalho. Então, muito provavelmente eu vou manter o canal ativo para compartilhar com vocês algumas informações sobre as coisas que eu venho aprendendo na vida. Então eu quero ir além da astrologia, porque hoje o viés aqui do Natural Journey o recorte, são os trânsitos astrológicos. Eu vou continuar falando sobre os trânsitos astrológicos, porque no final das contas o objetivo atual desse canal é compartilhar com vocês um pouco do que eu sei acerca dessa ciência precisa e fascinante que é a astrologia, como um trabalho mesmo de utilidade pública, para que vocês possam entender qual que é o pedido do universo para a gente aqui embaixo na Terra e remar a favor da maré e não contra a maré. Então eu acredito que quando a gente tem a oportunidade de compreender os trânsitos astrológicos, a gente tem a oportunidade também de viver uma vida muito mais fluida aqui embaixo, né? Entendendo qual que é a fase do game, qual que é o pedido pra gente, né? Então, isso também fortalece a fé no nosso coração de que existe essa força, né, que opera acima de nós, esse mistério operando acima de nós, né, que existe uma inteligência matemática e precisa que governa a vida de tudo que existe no universo, né? Quanto mais a gente estuda astrologia, mais a gente chega à conclusão de que essa inteligência matemática, que eu acredito que seja a inteligência de Deus, ela determina o curso das coisas aqui embaixo, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, que é como a gente vai, a postura que a gente vai adotar perante as circunstâncias das nossas vidas, né? Mas a gente não tem como controlar as circunstâncias que a vida vai apresentar para a gente. Então, o nosso livre-arbítrio, ele mora na postura que a gente vai adotar para lidar com as situações da nossa vida que vão ser apresentadas sem o mínimo controle da nossa parte. Mas, ao mesmo tempo, a forma como a gente responde, né, a postura que a gente adota para lidar com as circunstâncias das nossas vidas também vai determinando o nosso futuro, né? Porque a gente vive esse emaranhado aí de causa e efeito, né? Então, toda resposta ela gera uma consequência, essa consequência ela vai demandar, né, um posicionamento da nossa parte, o posicionamento que a gente vai adotar também vai desencadear em uma determinada situação, então a gente vai vivendo, né, esse intrincado aí de causa e efeito. Então, esse é o nosso livre-arbítrio, mas de qualquer forma, quando a gente estuda astrologia, a gente analisa o nosso mapa astral, a gente percebe que existem algumas paradas obrigatórias, né? Que a gente não consegue controlar. Então, por exemplo, Saturno nesse momento no céu, ele está no signo de Peixes, ele vai continuar em Peixes durante o ano de 2024. Então, olhando ali para o seu mapa astral, aonde você tem os graus ali de Peixes, né, que é por onde Saturno vai passar, com certeza vai ser um setor na sua vida onde você vai lidar com algumas dificuldades, com limitações, com escassez, com algumas provações, né, que vão exigir de você uma postura mais madura, uma postura mais responsável. Então é interessante a gente fazer esse cruzamento dos trânsitos astrológicos com o nosso mapa astral, né, porque nos canais de astrologia normalmente a gente compartilha as previsões mais coletivas, né, então quais são as influências energéticas daquele trânsito astrológico para nós enquanto humanidade, né, numa perspectiva mais ampla, né, mais coletiva. Agora, se você quiser ficar chocado mesmo com a precisão da astrologia, eu recomendo fortemente que você faça a sua mandala astrológica. Vou deixar aqui embaixo o site, né, que a gente usa para calcular ali o desenho do nosso mapa, que é o astro.com, é gratuito, você pode fazer a sua mandala astrológica lá e passar a acompanhar os trânsitos astrológicos considerando o seu mapa, né? Então, para acompanhar os trânsitos astrológicos considerando o seu mapa, você só precisa ver em que signo, em que grau daquele signo está acontecendo esse determinado trânsito. Então, por exemplo,
Lua nova em Capricórnio, né? Então você vai lá ver no seu mapa onde você tem Capricórnio, qual é a casa astrológica que está sendo iluminada pelo signo de Capricórnio. E assim para todos os demais trânsitos, né? E aí você realmente vai perceber que a astrologia, ela não tem nada de misticismo, esoterismo, pelo contrário, é uma ciência matemática extremamente precisa, milimetricamente precisa, diria eu, né? Então, vou continuar falando sobre astrologia, porque a astrologia, ela é uma bússola, né, que ajuda a gente a se guiar na vida, ajuda a gente a se conhecer, e eu espero, né, que eu consiga compartilhar com vocês um pouco do que eu sei, para que vocês possam fazer uso dessa ferramenta, de maneira que vocês também possam se guiar na vida, compreender melhor os movimentos da vida, né, qual que é o pedido da vida para vocês nesse momento, né? Além de se conhecer, né, a gente entender como a nossa natureza funciona, né, quais são os espaços onde a gente pode manifestar a nossa natureza livremente, né, a gente viver uma vida mais alinhada com a nossa própria natureza, né? Então, vou continuar compartilhando esse conteúdo, até porque grande parte das coisas que eu aprendo, para não dizer 100% das coisas que eu aprendo, estão conectadas aos trânsitos astrológicos, né? Porque o nosso movimento aqui embaixo na Terra, ele está 100% sintonizado com os trânsitos astrológicos, né? Mesmo que você não acredite, você está sendo influenciado, né? Os trânsitos astrológicos estão determinando o curso das coisas aqui embaixo, né? Então, mesmo que você não acredite. E você acompanhar os trânsitos astrológicos e ver como ele está determinando a sua vida aqui embaixo, é uma maneira de você compreender qual que é o pedido da vida para você nesse momento, qual é a fase do game e se alinhar a esse fluxo, né? Então, não resistir contra as coisas que estão acontecendo na sua vida, porque, enfim, mais uma vez, né, o que faz a gente sofrer não é a mudança em si, né? A vida, ela está em constante mutação. O que faz a gente sofrer é a resistência à mudança. E quando a gente acompanha os trânsitos astrológicos, a gente percebe que não tem o que fazer. É isso mesmo, essa é a fase do game. Então, melhor eu me alinhar a esse fluxo, né, e nadar a favor da correnteza do que ficar remando contra a maré, né, que vai me gerar muito mais dificuldades, né, muito mais sofrimento. Então, é uma ferramenta fantástica, gente. Assim, quanto mais estudo, mais eu percebo que eu não sei nada, né? E mais eu fico chocada com a precisão dessa ciência fantástica, né, fascinante, que é a astrologia. Mas eu também quero cruzar, né, abrir esse canal para falar sobre outros assuntos além da astrologia, né? Então, trazer alguns conteúdos voltados para autoconhecimento, para espiritualidade, com o objetivo de compartilhar com vocês um pouco das coisas que eu venho aprendendo na própria vida, né? Então, expandir um pouco o conteúdo desse canal, porque hoje o recorte do Natural Journey é astrologia, basicamente, né, interpretação dos trânsitos astrológicos, mas eu quero expandir e falar sobre outros temas, né, relacionados ao autoconhecimento e espiritualidade, né. Então é isso, mas por hora estou passando por aqui para compartilhar com vocês algumas informações sobre a nossa novela Celeste, né? E como numa novela, a gente tem os personagens principais e os personagens coadjuvantes, né? Então a gente tem a trama principal da novela, né, que é protagonizada ali por alguns personagens, e a gente tem aquelas historinhas que vão acontecendo na novela, né? Dos personagens coadjuvantes, né? Então, hoje eu vou contar um pouquinho sobre um episódio importantíssimo que está acontecendo na novela Celeste essa semana. Então a gente tem uma trama muito importante que promete assim transformar a nossa realidade aqui embaixo pelos próximos 20 anos, e a gente tem outras historinhas aí que eu também quero contar para vocês, né, para que vocês tenham a oportunidade de utilizar essas energias da melhor forma possível. Então vamos começar pelos movimentos da Lua, né? Hoje, especificamente, a gente tem o início da fase crescente da Lua, que está acontecendo no signo de Áries. Lembrando que essa é uma lunação capricorniana, então a Lua nova aconteceu no signo de Capricórnio, emprestando para a gente uma energia de materialização, né? Então, essa lunação, ela foi uma oportunidade muito positiva para a gente plantar novas sementes aí de projetos profissionais, né? A gente arregaçar as mangas e trabalhar com resiliência, com determinação, com foco, em qualquer projeto que você queira ver crescer aí na sua vida, né? Então, Capricórnio também está conferindo para a gente um senso de responsabilidade, uma maturidade maior para lidar com as questões aí do dia a dia, né? Então, a gente usar
toda a bagagem que a gente acumulou ao longo da vida para resolver os problemas, para resolver os conflitos. Então, nesse momento, o céu ele está bem capricorniano, né? Porque além da lua nova ter acontecido no signo de Capricórnio, né, que é onde está o Sol, porque a lua nova é sempre uma conjunção, né, um encontro entre lua e Sol. Então a gente está na temporada capricorniana, o Sol está em Capricórnio, Marte está em Capricórnio, Mercúrio também está em Capricórnio e Plutão está no finalzinho de Capricórnio. Então o céu ele está bem capricorniano, ele está carregado de terra. Até porque alguns desses planetas que estão aqui em Capricórnio, vou dar uma olhada, eles estão fazendo aspectos positivos com Urano e Júpiter que estão no signo de Touro, que também é um signo regido pelo elemento terra. Estou tentando pegar o mapa aqui, mas eu tirei da tela. Isso. Então, o que a gente tem aqui? Júpiter fazendo um aspecto positivo com Mercúrio e Marte, né? Um trígono com Mercúrio e Marte, o Sol fazendo um aspecto positivo com Urano, né? Então, eles estão trabalhando de uma forma colaborativa, né? Então, esses aspectos aí com Júpiter e Urano, que estão em Touro, estão trazendo para a gente também a oportunidade da gente revisar as nossas crenças, a gente avaliar se eventualmente a gente não vem sustentando algumas crenças que depõem contra os nossos objetivos, e esse é o momento da gente transformar essas crenças, né, da gente promover algumas mudanças disruptivas nas nossas vidas, para que a gente possa se alinhar com os nossos objetivos, né? Então esse trânsito com Urano está trazendo para a gente essa vontade, né, de transformar as nossas vidas, de começar algo novo, né, de uma maneira diferente, né, de pensar em alguma ideia inovadora, disruptiva, que faça a gente se alinhar aí com os nossos objetivos, né, que contribua com esse trabalho aí, né, no caminho aí dos nossos objetivos, né? Então, é o momento mesmo da gente arregaçar as mangas e trabalhar, né? Essa é uma alunação de trabalho, né? E um trabalho disciplinado, um trabalho que tenha ritmo e constância, né? Então o pedido não é a gente queimar a largada, mas a gente trabalhar aí de uma maneira sustentável, né? Então com ritmo constante ali, né? Porque se a gente sai correndo que nem uns doidos, chega na metade do caminho a gente já está esbaforido, né? Sem um pingo de energia e não consegue dar sequência aí à corrida, né? Então o passo de Capricórnio é um passo cadenciado, né? Devagar e sempre, até chegar ali no topo da montanha, né? Até atingir o seu objetivo final. E aí, assim, a gente está tendo uma lua crescente no signo de Áries, né? Então essa alunação, ela está muito poderosa para a gente tirar alguns projetos do papel, né? Para a gente trabalhar com afinco e energia em prol dos objetivos que a gente quer alcançar. E Áries, ele está emprestando para a gente a coragem da gente desbravar novos caminhos, né? Da gente assumir as rédeas das nossas carreiras e se lançar para novas aventuras, de uma maneira mais independente, de uma maneira mais empreendedora, mais protagonista. Então se pega esse fogo aí do entusiasmo, né? Do desbravador, do aventureiro Áries, somado à sabedoria, o conhecimento, a responsabilidade, a disciplina, a resiliência de Capricórnio, nossa, essa é uma alunação muito poderosa, principalmente para a gente tirar alguns projetos do papel, e se você tem esse desejo de empreender, talvez seja esse o momento, né? Então, claro, que é importante você fazer uma avaliação se você detém de todo o conhecimento que é necessário para você gerir o seu próprio negócio, né? Então, Capricórnio, ele é a representação da sabedoria, daquela sabedoria que vem com o tempo, né? De tudo aquilo que a gente vai acumulando na nossa bagagem ao longo da nossa jornada. Então, se você sente que você tem maturidade suficiente, conhecimento suficiente, né? O conhecimento que você adquiriu ao longo de toda a sua vida para se lançar para um novo projeto, para empreender, para, enfim, iniciar aí o seu próprio negócio, talvez seja esse o momento, né? Porque a Áries também está trazendo para a gente essa coragem, né? Da gente se lançar para novos caminhos aí com mais independência e autonomia, tá? Então, aproveitem essa alunação para tirar alguns projetos aí do papel, né? E se você tem o desejo de empreender, talvez seja esse o momento. Então, é isso, né? Semaninha aí de trabalho, tá, gente? Quando a gente tem todos esses planetas aí em Capricórnio, em Touro, né? Uma energia terra de materialização, de concretização, né? De colocar a mão na massa, né? Não é uma energia de ficar aí no plano das ideias ou só sentindo, é hora mesmo de arregaçar as mangas e partir para ação, né? E é interessante isso, né? Porque eu sinto o efeito dessa energia capricorniana na minha vida, né? E eu tenho Capricórnio na casa 6, que é a casa que fala sobre
a rotina, sobre os nossos hábitos, sobre saúde, animais de estimação e assim por diante. E quando todos esses planetas entraram no signo de Capricórnio, de uma maneira inconsciente, no sentido de que eu não tinha, né, acompanhado os trânsitos ali, eu comecei a marcar um monte de médico, né? Então marquei todos os médicos possíveis e imagináveis. Eu falei, não, quero começar esse ano fazendo um check-up, né, cuidando da saúde, priorizando a saúde. Aí eu marquei um monte de médico. Aí depois, quando eu fui acompanhar ali os trânsitos astrológicos, eu percebi, né, que Capricórnio no meu mapa está iluminando justamente a casa da saúde, né? E aí eu ganhei essa energia aí para programar todos esses médicos. Agora eu tenho que ir nos médicos, né? Agendar eu já agendei, né? Mas eu fui em alguns também. Então agora o foco, né, da minha vida, né, da minha pulsão de vida está direcionada para a saúde, né? Marte está ali em Capricórnio, né? Então estou usando toda a minha energia vital para cuidar desse veículo lindo, maravilhoso, cuidar do meu corpite amado, né? Então olhem aí onde vocês têm Capricórnio no mapa de vocês, porque é nesse setor da sua vida que você está recebendo um boost aí, né, de produtividade. Então, beleza. Mas vamos falar sobre o nosso personagem principal, né? Vamos falar sobre o nosso trevoso, enigmático, profundo, misterioso Plutão, o deus da morte, né? Então, Plutão é o planeta que fica mais longe do Sol e, portanto, ele leva mais tempo para dar a volta em torno do astro-rei. E por estar muito distante do Sol, ele também não é tão influenciado pelo Sol. O Sol que representa na astrologia a consciência. Logo, se ele é o planeta que está mais longe ali do astro-rei, ele é o planeta da inconsciência, né? Então, Plutão, ele rege o submundo. Ele rege os mundos ocultos dentro de nós, né? Então, Plutão que rege o nosso universo inconsciente. E aí tem um livro que é fantástico de astrologia, que é esse daqui, e eu vou ler para vocês quem é Plutão, né? Para vocês entenderem melhor, assim, as características desse nosso personagem aí trevoso. Então, ele rege um mundo subterrâneo que não pode ser visto, inclusive os mundos desconhecidos dentro de você, seu ser submerso ou inconsciente. Ele também governa, prestem atenção, ele governa massas, o desperdício, a subversão, o poder atômico e o crime. Rege as fobias, as obsessões, o crescimento lento, a transmutação, os começos, os fins, a morte e o renascimento, o isolamento, a coerção, o desaparecimento, o sequestro, o anonimato, as bactérias e os vírus, né? Então, esses são os temas aí de domínio de Plutão. É por isso que eu disse que ele é um personagem muito trevoso, né? Ele é um personagem profundo, é um personagem denso, né? Que vai reger o nosso universo subterrâneo, né? O reino de Hades, onde habitam todas as criaturas que a gente não consegue olhar, né, de cara, né, assim, aquelas criaturas deformadas, feias, né, os aspectos feios e sombrios de nós mesmos, os aspectos negados de nós mesmos, né, os aspectos feios e sombrios de toda a humanidade, né, então tudo aquilo que a gente varre para debaixo do tapete, né, todas as coisas que a gente não assume, vaidade, ódio, inveja, esses sentimentos que não são lá muito nobres, né, e que a gente não posta no Instagram, né, que a gente vai, né, reprimindo aí nos nossos porões subterrâneos, né, mas que não deixam de existir, pelo contrário, né, esses seres exilados, eles continuam ali escondidos dentro da gente, ganhando força, ganhando força, ganhando força, ganhando força, até que eles saem do porão ali, fortes e marombados, e a gente não tem outra alternativa a não ser lidar com eles, né? Então, o que acontece quando a gente tem trânsitos aí envolvendo Plutão? Tudo aquilo que a gente varreu para debaixo do tapete, seja na nossa vida individual, seja na nossa vida coletiva, emerge para a luz da consciência e faz BUM! Cheguei! E aí vocês vão ter que lidar com toda essa sujeira, né? Aí a gente não vai ter alternativa, a gente não vai conseguir passar maquiagem, né? E se esconder através de sorrisos plásticos e artificiais no Instagram, né? A gente não vai mais conseguir fazer isso, né? Então a ferida, ela vai ficar tão fétida e purulenta que a gente vai ter que tratar, né? Que a gente não vai ter outra alternativa a não ser tratar. E quando eu falo sobre ferida, eu falo sobre questões relacionadas ao nosso eu, relacionadas às nossas relações, mas também questões sociais, né? Então, todas as questões sociais que não foram tratadas e que vão, né, explodir
durante esse período aí que a gente vai ter Plutão em Aquário, né, que é um período aí de 20 anos, né? Então, Plutão é esse cara trevoso, né? Ele é lento, né? Então, ele tem uma órbita, assim, que ele é elíptica, então o tempo que ele permanece em cada signo varia bastante, né? Mas em Aquário ele vai ficar por um período de 20 anos. Então, ele fica ali, né? Ele fica ali, ele é misteriosão, né? Eu imagino Plutão, assim, né? Como um ser trevoso ali de capuz, assim, né? Ele fica ali, só observando, mas quando ele se movimenta pouco, mas quando ele se movimenta, ele causa, né? Então, é a mesma coisa assim, né? Você tem, por exemplo, né, uma pessoa que nunca sai de casa, né? Que nunca vai para nenhum lugar, assim, na vida, né? Ela nunca fala, ela nunca sai de casa. Quando ela vai para uma festa, né, todo mundo fala, nossa, fulano de tal saiu de casa e tá aqui, diferente da Lua, né, e da Vênus, né? A Lua, né, em 29 dias passa ali por todos os signos, né? Então tá em todos os lugares, né, com todo mundo, né, interagindo com todo mundo, já é meio arroz de festa, né? Então por isso que não é um personagem principal tão impactante, né? Agora uma figurona como Plutão, que leva 20 anos para mudar de signo, gente, quando esse cara trevoso resolve se movimentar no céu, vem chumbo grosso pela frente, segura, a gente já teve um spoiler, né? Então 2023 foi quando o Plutão fez a primeira entrada no signo de Aquário, ele entrou em Aquário em março e ficou até junho, e aí depois ele retornou para Capricórnio, né? Que é onde ele está nesse momento, e agora no dia 20 de janeiro ele volta para o signo de Aquário. Então ele já deu um spoiler pra gente do que tende a acontecer pelos próximos 20 anos que ele vai ficar ali no signo de Aquário. Para vocês terem uma referência, a última passagem de Plutão no signo de Aquário aconteceu nada mais, nada menos do que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, né? Então, mudanças muito profundas e significativas com relação à forma como a gente vive aqui embaixo na Terra, né? Quando esses planetas que estão mais distantes do Sol, eles se movimentam, eles impactam de uma maneira muito significativa a nossa vida coletiva, né? Eles impactam de uma maneira muito significativa o curso das coisas para a humanidade como um todo, né? Esses planetas que ficam mais perto do Sol, quando eles se movimentam, eles interferem bastante a nossa vida privada, né? Mas quando esses planetas, né, que estão mais distantes do Sol se mexem, eles levam mais tempo para se mexer, eles demoram mais, né, em cada signo. Quando eles se mexem, tem mudança, tá? E mudanças profundas e significativas. Então, beleza, já falei sobre Plutão, né, que é o deus da morte, né, o deus do reino ali de Hades, né, que promove, o Plutão é o planeta que rege o signo de Escorpião, né, então aqui a gente está falando sobre morte, sobre regeneração, sobre transmutação, sobre poder, sobre mistério, sobre o universo subterrâneo, inconsciente, né, então a gente está falando sobre o submundo de uma forma geral, né? E transformações muito profundas que partem de um lugar de dor, né? Essa é a didática de Plutão. Plutão não ensina pelo amor, né? Plutão ensina pela dor, né? Mas é aquele aprendizado que a gente nunca esquece. Então, esse é Plutão. E aí ele está entrando aonde? Aonde ele está chegando, né? Em que reino que ele está chegando, né? Em que cidade que ele está chegando? Ele está chegando na cidade futurista e high-tech de Aquário, né? Então, sobre o que Aquário fala? Aquário fala sobre massas, sobre coletividade, sobre fraternidade, igualdade, liberdade, fala sobre mudanças disruptivas, ideias disruptivas, fala sobre tecnologia, sobre ciência, e é nessa cidadezinha high-tech, né, que o nosso trevoso amigo Plutão está chegando nesse momento. Quando Plutão fez a primeira entrada no signo de Aquário, vou dar alguns exemplos, né, de coisas que aconteceram para a gente já se preparar para esse período aí longo de 20 anos que Plutão vai ficar no signo de Aquário. Bom, quando Plutão entrou no signo de Aquário, uma das primeiras notícias que me chamaram a atenção foram aqueles casos de jovens que entraram em escolas e mataram crianças, né? Esse foi um movimento motivado pela Deep Web, né? Então estimulado aí pela Deep Web, e a Deep Web por si só já é Plutão em Aquário, né? Porque Deep, né, esse universo oculto, sórdido, escondido, proibido, isso é Plutão, né? E a Deep Web, né, por ser um espaço ali virtual, é regido por Aquário e Plutão, né? Então a Deep Web por si só já é, né, um tema muito Pluto-aquariano.
E aí, imagina, um movimento de massacre indo motivado pela Deep Web, mais Pluto aquariano que isso, impossível, né? E eu acredito que, além de ser um movimento assim que está muito vinculado a essa energia de Plutão e Aquário, traz para a gente uma reflexão importante, né? Então, essas coisas acontecem para a gente refletir, para a gente tratar todas as feridas, né, que vão expurgar agora, né, todas essas sombras, né, que vão emergir à luz da nossa consciência, elas não emergem ao acaso, elas emergem para serem tratadas. Então, o que esses movimentos todos mostraram para a gente? Que a gente tem que ter fazer um controle mais sábio, mais consciente da utilização das tecnologias por parte das crianças e dos jovens, né? Então, principalmente ali na pandemia, a gente teve um boom da utilização de redes sociais, internet, videogames por parte das crianças e dos jovens, e agora que a gente vai começar a observar com mais clareza quais são os impactos, né, dessa utilização excessiva e indiscriminada das tecnologias, principalmente aí por parte das crianças e dos jovens que estão num momento de desenvolvimento, né, da formação da sua psique, né? Então, alguns conteúdos eu considero absolutamente inadequados para uma criança e para um jovem, né? Por exemplo, aquele jogo GTA, que é uma escola de bandido, né? Que você ensina tudo que é de ruim naquele GTA, né? E a criança, desde muito cedo, ela já está ali, né? Aprendendo a usar droga, aprendendo a traficar, aprendendo violência, aprendendo a roubar, né? Então, são esses os valores que a gente vem compartilhando com as nossas crianças, né? Porque a criança, ela não aprende só na escola e pelos pais, né? Ela aprende por todas as fontes possíveis, né? Então, já são esses os valores que a gente vem compartilhando com as nossas crianças. Quando essa criança ficar adulta, é o que a gente vai, né? Aí a gente vai ver qual que foi a consequência, né? Desse uso indiscriminado das tecnologias, né? Da gente não ter controlado o acesso ao conteúdo que as crianças têm na internet e redes sociais e por aí vai. Então, é isso, né? Eu acho que esses episódios aconteceram para mostrar para a gente o perigo, né, da gente não controlar o conteúdo que as crianças acessam na internet, e redes sociais e por aí vai, né? Então, esse foi um dos episódios que me marcou bastante. E aí, depois Plutão assim começou a andar para trás, voltou para Capricórnio. Quando ele voltou a andar para frente ainda em Capricórnio, teve um outro caso de um adolescente que entrou em escola e que cometeu ali, não sei se massacre ou se matou umas pessoas, né? Mas foi, assim, é impressionante, né? Plutão se movimenta no céu, acontece alguma coisa aqui embaixo, gente. Normalmente são coisas bem trevosas, tá? Então, não quero assustar ninguém, mas é realmente para preparar a gente para o que está por vir. Até porque nós estamos exatamente no lugar onde a gente se colocou. Não tem vítima aqui. A gente está exatamente no lugar onde a gente se colocou enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Então, tudo que acontecer na sociedade daqui para frente é merecimento. É colheita, né? Principalmente no ano regido por Saturno, meus amores. Se começar a acontecer um monte de BO na vida de vocês, para pensar, né? O que vocês fizeram, a pessoa que vocês foram até o momento, né? Talvez você não tenha feito alguma coisa específica para a pessoa que está envolvida naquela situação, mas talvez no passado você tenha adotado uma postura muito parecida, né, com a postura dessa pessoa que está te prejudicando nesse momento, né? Karma. A justiça divina, ela tarda, mas ela nunca falha. A gente sempre vai colher os frutos das sementes que a gente plantou no momento certo, né? A gente planta uma semente, essa semente ela desabrocha num brotinho, ela vai crescendo, crescendo, crescendo até virar uma árvore carregada de frutos, e quando esses frutos estiverem maduros o suficiente, a gente colhe, né? Então, esse vai ser um ano de colheita, por mais que as coisas estejam bem bagunçadas, né, que, enfim, a gente vai viver aí um período bastante desafiador, né, tempos negros, tá, gente, estão por vir, é merecimento. É merecimento. É só a gente parar para pensar a postura que a gente adota, né? A postura que a gente adota para lidar com as pessoas ao nosso redor, a postura que a gente adota para lidar com o nosso corpo, a postura que a gente adota para lidar com a natureza, né? A postura que a gente adota para lidar com os nossos iguais, né? Com a humanidade, qual a postura que a gente vem adotando enquanto cidadãos. Assim, como a gente vem cuidando no nosso planeta, é óbvio que vai dar ruim, né? Então a única coisa que eu peço para o meu pai Xangô é misericórdia. Atenua essa pena, atenua essa pena, atenua. Tanto para mim quanto para toda a humanidade, porque no final das contas nós somos seres inconscientes, né? O ser humano ele está muito rasteiro ali na evolução,
na jornada de evolução. Então eu peço misericórdia, né? Então é aquela coisa, né? Deus perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Deus me perdoa porque eu não sabia o que eu estava fazendo naquele momento. Então, se for para rezar por alguma coisa, pessoal, reza por misericórdia, porque a cobrança vai vir de qualquer maneira, tá? Então, bom, voltando, né, o gancho, foi aquela questão ali das escolas, né, que trouxe pra gente esse alerta, né, principalmente por ter sido um movimento aí motivado pela Deep Web. E a gente também teve nesse mesmo período um outro tema, assim, que tem tudo a ver, né, com a energia de Plutão em Aquário, que foi o boom do chat GPT, né? Então, bom, o avanço tecnológico vem acontecendo de uma maneira catalisada já há bastante tempo, mas em março, que foi quando o Plutão entrou no signo de Aquário, em março do ano passado, foi quando a gente teve o boom, né, do chat GPT e que começou todo esse debate acerca das inteligências artificiais, né? Então, começou-se um debate sobre a utilização correta, ética e consciente das inteligências artificiais. Por exemplo, no sistema educacional, como você pode comprovar que um trabalho foi produzido por um aluno e não confeccionado pela inteligência artificial, né? E dentro do trabalho, né, as inteligências artificiais assumindo uma demanda que anteriormente era realizada por uma força humana, né? Então, a gente já está tendo que dividir as nossas tarefas, as nossas atividades com as máquinas, né? O futuro já chegou, é um caminho sem volta, né? Não tem como a gente voltar atrás. Então, eu acredito que dentro desse contexto profissional, profissões serão criadas, outras profissões serão extintas e a gente precisa estar atento a esses movimentos, né? E lá naquela época... Ai, acabou a luz aqui em casa, peraí. Gente, desculpa, acabou a luz aqui em casa, eu tive que improvisar aqui. Mas enfim, só para fechar esse vídeo, né, porque eu estava super no fluxo para não perder o fio da meada. Então, nessa época que Plutão entrou no signo de Aquário, começou-se todo um debate, né, acerca da utilização correta, ética e consciente das tecnologias, né, de forma que a gente possa tirar o melhor proveito dos avanços tecnológicos sem nos tornarmos prisioneiros, né, e vítimas dessas tecnologias. Então, vou dar alguns exemplos assim, muito superficiais, né? A coisa é muito mais profunda do que isso. Mas, por exemplo, hoje com a inteligência artificial, você consegue editar uma foto, mudar o fundo dessa foto, colocar um outro background, colocar pessoas ali do seu lado, né? Mostrando que você estava num lugar que talvez você não estivesse, né? Então, se um dia o namorado perguntar aí onde você está, né? Onde você está? Você não estava em tal lugar. Você pode mandar uma foto ali, né? Toda forjada, né? Alterada, modificada pela inteligência artificial. Ou ainda, né? O Fernando esses dias me mostrou um canal que tinha algumas pessoas que já morreram, inclusive, cantando música de outras bandas, né? Então, por exemplo, o Kurt Cobain do Nirvana cantando a Black do Pearl Jam, né? E eu sabia que era uma inteligência artificial, mas a coisa é muito bizarra, assim, né? Porque para quem não sabe que é uma inteligência artificial, acredita, né? Que em algum momento da vida, né, o Nirvana, o Kurt Cobain, fez uma edição aí da Black, né, do Pearl Jam. E era a inteligência artificial, né? Que pegou ali o timbre, né, do Kurt Cobain e fez aquela música ali, considerando, né, o timbre, né, a voz dele em outras músicas. Então, esses são dois exemplos assim muito superficiais, né, de como a gente pode fazer um uso incorreto, né, das inteligências artificiais. Então, se a inteligência artificial ela não for regulamentada, a gente pode correr muitos riscos, né, riscos diversos de fake news, né, de crimes cibernéticos, de manipulação em massa. Então, a gente precisa estar atento. E aí, quando Plutão ele voltou para o signo de Capricórnio, porque ele ficou de março acho que até junho, mais ou menos, no signo de Aquário, e depois ele voltou para Capricórnio, né? Foi como se ele estivesse dando para a gente a oportunidade da gente regulamentar melhor as coisas, né? Então ele falou, olha, vocês já viram o que vai acontecer durante esse período aí, né? Os próximos 20 anos que eu vou ficar em Aquário, já dei aí para vocês assim um gostinho do que vai acontecer. Então eu vou voltar para Capricórnio para dar para vocês a oportunidade de vocês regulamentarem melhor esse rolê, né? Para evitar problemas maiores aí quando eu voltar definitivamente para o signo de Aquário. E para ser sincera, eu não acho que a gente fez um bom trabalho, porque na época que a gente teve o boom do ChatGPT, começaram de fato uma série de debates acerca da utilização correta e consciente das inteligências artificiais. Elon Musk, inclusive, falou bastante sobre o assunto, mas depois o debate ele deu uma arrefecida, né? Então, pelo menos eu não vi assim nenhuma lei, né, nenhuma legislação que tenha sido implantada sobre a utilização das inteligências artificiais, né?
Bom, no mais, o que aconteceu? Muitas manifestações em massa, né? Como eu trabalho em RH, eu também pude acompanhar algumas manifestações de trabalhadores reivindicando por melhores condições de trabalho, por melhores benefícios, né? E esse tema tem tudo a ver com Plutão e Aquário, né? Porque Plutão fala sobre massa, Aquário também fala sobre direitos, né? Sobre igualdade. Então, assim, são temas que conversam muito e a gente pode, inclusive, ter muitas manifestações em massa acontecendo, né? Então, lembra que eu falei que quando Plutão passou por Aquário pela última vez, a gente teve a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então, a gente pode ter algumas manifestações em massa acontecendo e essas manifestações, elas podem ser um pouco sangrentas, né? Podem não ser manifestações muito pacíficas, né? Porque como a gente tem Plutão aí na jogada, pode ser que sejam manifestações bastante agressivas, né? E que inclusive a gente pode ter guerras acontecendo, né? A gente pode ter, enfim, conflitos aí bastante sombrios, conflitos bastante sanguinários acontecendo aí pelos próximos 20 anos. Então, gente, é isso, né? Então, o Deus da Morte chegou ali no terreno das tecnologias e da coletividade. A gente vai ter uma mudança muito profunda com relação à nossa forma de viver, então eu acredito que as tecnologias, elas de fato vão mudar, né, toda a nossa realidade aqui embaixo, vai mudar a nossa realidade de trabalho, vai mudar a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, né? Isso já vem mudando, a gente vem percebendo, né? Os impactos das redes sociais na saúde mental, né? Aproveitando o gancho que a gente está no Janeiro Branco para falar sobre isso, né? O impacto das redes sociais, da utilização das redes sociais na nossa saúde mental, né? Assim, hoje a gente já vive uma vida híbrida, né? A gente tem a nossa vida real, mas a gente também tem o nosso avatar aí na rede social, no videogame, né? E a gente entende, é claro que não de uma forma consciente, mas no íntimo, a vida que está acontecendo ali nas redes sociais é a vida também, né? Então, se uma pessoa não visualizou o nosso story, se a gente tem poucos likes, né, num post que a gente faz no Instagram, né, a gente já fica com aquele sentimento de baixa estima, aquele sentimento de não sou boa o suficiente, se comparando com as pessoas, sentindo que a sua vida é mais ou menos legal, né, do que as pessoas aí com quem você se relaciona nas redes, né, isso gerando uma pressão muito grande, né, para a gente, enfim, ser melhor, estar em lugares melhores, né, e cada vez mais a gente vai se desconectando da vida real, né, quanto mais a gente mergulha nesse universo virtual, mais a gente se desconecta da vida real, né, então assim, eu acredito que a gente vai ter uma mudança muito importante acontecendo aí nos próximos 20 anos, né? As tecnologias, elas vão realmente transformar a nossa forma de se relacionar e eu espero que a gente tenha sabedoria para fazer um uso correto e consciente dessas tecnologias, né? Sem nos tornarmos prisioneiros, né, da tecnologia. Então, a gente não se desconectar da vida real, né? A gente não se desconectar do toque, do olhar, do abraço, do céu, das estrelas, das árvores e do mar, né? A gente conseguir manter o nosso contato com a vida real, né? A gente conseguir se manter bastante ancorada em quem nós somos, né? A gente não é a quantidade de likes que a gente tem no Instagram, a gente não é as fotos que a gente publica no Instagram, né? A gente sabe como é a nossa vida, né? A gente é aquilo que a gente carrega aqui dentro e eu espero que a gente não se desconecte da vida real, né? Com o avanço aí das tecnologias, porque no final das contas, essa falta de contato humano tem também desencadeado uma série de problemas aí de ordem mental e emocional, né? O ser humano é um bicho social, né, que se alimenta das suas relações e as relações que acontecem com a tela aí separando não são relações onde a gente tem troca de energia, né, onde a gente tem troca de olhar, onde a gente tem troca de afeto, né? São relações mais frias e superficiais, né? Então, a gente estabelecer relações frias e superficiais através de uma tela certamente vai trazer alguns impactos, alguns prejuízos, né, para o nosso equilíbrio mental e emocional. Então é isso, gente, vamos ver, né, como é que a coisa vai funcionar. Então Plutão vai entrar agora aqui no signo de Aquário no dia 20, né, e sempre que um planeta aí distante do Sol entra num signo, é como se fosse a estreia, né, então ele chegando, né, fazendo barulho, pá! Como ele vai ficar 20 anos, né, vai ser uma mudança aí gradativa, né, mas essa primeira entrada, né, de Plutão em Aquário promete, vamos ver, né, como vai repercutir tanto nas nossas vidas individuais quanto nas nossas vidas coletivas, e depois de 9 meses ele vai voltar para Capricórnio, tá, gente, dando pra gente uma segunda oportunidade de regulamentação.
né, uma segunda oportunidade de estruturar melhor as coisas, porque no ano que vem, quando ele voltar para Aquário, ele vai permanecer por lá pelos próximos 20 anos. Então é isso, pessoal. Hoje falei bastantão, né, porque esse é um trânsito que, enfim, é muito importante, né, e tenho certeza que vai trazer muitas mudanças aí para as nossas vidas, né, orai e vigiai, vamos fazer a nossa parte aí, né, no sentido de promover os debates que são importantes para esse momento, a gente pensar como que a gente pode adotar uma postura correta e ética, né, para lidar com todas essas tecnologias, porque é aquilo, né, avanço tecnológico sem avanço moral é um perigo, gente, que pode colocar toda a humanidade numa grandíssima enrascada, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê numa próxima. Om Namah Shivaya, Om Kali Klin, Kali Kaye, Namaha, Laruye.